Aos 50 anos, o corpo masculino entra em uma nova fase. Não é o fim da virilidade, é o momento em que o corpo começa a pedir mais cuidado, mais escuta e menos culpa. Muitos homens ainda sentem desejo, curiosidade e prazer, mas carregam dúvidas que nunca tiveram coragem de fazer em voz alta. Será que me masturbar nessa idade faz mal? Isso pode afetar minha potência ou minha próstata? Será que é errado continuar com esse hábito? Essas perguntas chegam todos os dias ao meu consultório. E o que mais me preocupa não é a prática em si, é o silêncio e a culpa que ainda a cercam. A masturbação, para o homem maduro, não é um problema. O problema é como e por que ela é feita. Depois dos 50, o corpo muda, os níveis de testosterona caem, a circulação sanguínea diminui e a sensibilidade pode se transformar. O prazer continua existindo, mas ele exige um corpo saudável, descansado e em equilíbrio hormonal. Quando o homem se masturba apenas por impulso, por ansiedade ou por hábito, o cérebro libera picos de dopamina e cortisol que, com o tempo, podem afetar a energia e o desempenho sexual. Não é o ato que causa dano, mas o excesso e a falta de consciência. Há também o outro extremo, homens que se reprimem completamente por culpa, medo ou desinformação. Essa repressão pode reduzir a produção natural de testosterona e afetar o humor, o sono e até a autoestima. O corpo precisa de circulação, oxigênio e movimento. A energia sexual não é um pecado, é uma forma natural de vitalidade que precisa ser canalizada, não negada. Por isso, sempre repito, a masturbação depois dos 50 não é o problema. O problema é não entender o que o corpo está pedindo. O pênis é um órgão profundamente ligado à saúde cardiovascular. Cada ereção é um reflexo direto da força do seu coração e da qualidade da sua circulação. Quando você se exercita, se alimenta bem e dorme o suficiente, o sangue flui com vigor. Mas quando vive sob estresse, má alimentação e cansaço constante, a circulação diminui e com ela a vitalidade. Muitos homens acham que perder potência é psicológico, quando na verdade é o corpo pedindo socorro físico. O que chamam de impotência muitas vezes é apenas cansaço acumulado e excesso de cortisol. Tive pacientes que me confessaram: doutora, não tenho mais as mesmas vontades de antes. E quando analisamos suas rotinas, descobrimos o motivo: falta de sono, má alimentação, estresse e medo de falar sobre o assunto. A sexualidade não acaba com a idade, ela se transforma. E entender essa transformação é o primeiro passo para manter uma vida sexual saudável, livre e sem vergonha. A masturbação pode ser positiva se for um momento de autoconexão e não uma descarga de ansiedade. Quando feita com calma, ela melhora a circulação pélvica, alivia a tensão e até favorece o sono. Mas quando vira um vício automático, sem presença, pode gerar exaustão hormonal e aumentar o cortisol, o maior inimigo da próstata e da virilidade. Grave isso. O que faz mal não é o ato, é a desconexão. O corpo masculino maduro precisa de consciência, não de culpa. E quando você aprende a escutá-lo, descobre que o prazer não está na pressa, e sim no equilíbrio. Cuidar da sua sexualidade depois dos 50 é cuidar da sua saúde, do seu coração e da sua próstata. Não se trata de renunciar ao desejo, mas de redefini-lo. No próximo capítulo, vamos entender como o cérebro e os hormônios moldam seu desejo e o que fazer para recuperar energia e potência de forma natural e saudável. Existe uma verdade que quase ninguém conta: o desejo não desaparece com a idade, ele muda de forma. Aos 20, ele é puro instinto. Aos 50, ele precisa de harmonia entre corpo e mente. O cérebro masculino é uma máquina perfeita, mas extremamente sensível. Cada preocupação, cada noite mal dormida, cada momento de estresse envia um sinal químico que altera as suas hormonas, a circulação e o seu desempenho. Quando você era jovem, a testosterona era produzida com abundância, mas depois dos 45 ou 50 anos, a produção cai entre 1% e 2% ao ano. Isso não é o fim da virilidade, é apenas o corpo pedindo ajuda, menos estresse, mais descanso e mais movimento. A masturbação, feita com moderação e sem culpa, pode ser aliada. Ela estimula a circulação pélvica e mantém a função erétil ativa, mas quando vira um escape automático, o cérebro entra num estado de fadiga dopaminérgica. Em outras palavras, ele se acostuma ao estímulo e precisa de cada vez mais para sentir prazer. É por isso que muitos homens dizem: preciso de mais tempo, mais estímulo, mais esforço. Isso não é impotência, é cansaço do sistema de prazer. O cérebro saturado deixa de responder ao toque natural e passa a depender de picos artificiais de dopamina. E quando o cérebro se desconecta, o corpo sente. A próstata recebe menos estímulo saudável, a circulação diminui, a testosterona cai e a energia vital começa a se apagar. Mas há boas notícias: o cérebro pode reaprender. Assim como se acostumou ao excesso, ele também pode voltar ao equilíbrio. Tudo começa com o descanso, a respiração e a redução de estímulos artificiais. O verdadeiro inimigo do desejo não é a masturbação, é o cortisol, o hormônio do estresse. Quando ele está alto, bloqueia a produção de testosterona e rouba o sono profundo, o momento em que o corpo produz mais hormonas masculinas. Se você não dorme bem, não produz testosterona. E se não produz testosterona, o desejo e a potência enfraquecem. Por isso, dormir bem é essencial. Cuidar do descanso da mente e do corpo é o tratamento natural mais poderoso
poderoso para recuperar a virilidade. Já acompanhei homens que, sem remédios, recuperaram o desejo apenas com descanso, alimentação e autocontrole emocional. Um deles me disse algo que nunca esqueci. Doutora, não recuperei meu desejo com comprimidos. Recuperei com paz. E é exatamente isso. O desejo não se compra, ele se cultiva. Cada noite bem dormida, cada refeição equilibrada, cada respiração consciente é um passo para reeducar o seu cérebro e reacender o seu corpo. O prazer não está na frequência, mas na qualidade da conexão consigo mesmo. E quando você entende isso, até a masturbação se torna uma ferramenta de saúde e equilíbrio, não de desgaste. No próximo capítulo, vou te mostrar como a próstata, a circulação e o estresse estão ligados diretamente à tua energia e potência. E o que você pode fazer a partir de hoje para recuperar o controle da sua virilidade com segurança e consciência. Poucos homens imaginam que algo tão pequeno como a próstata possa ter um impacto tão grande na energia, no sono e até na autoestima. Mas a verdade é simples. A próstata é o coração silencioso da virilidade. Ela produz parte do líquido seminal, ajuda na ejaculação e influencia diretamente a qualidade da ereção. Mas acima de tudo, é um órgão extremamente sensível, e o inimigo mais perigoso dela não é a idade, e sim o estresse crônico. Sim, o estresse. Aquele mesmo que você sente no trânsito, nas preocupações do trabalho, nas noites mal dormidas. Cada gota de estresse acumulado eleva o cortisol, e o cortisol é como uma toxina lenta para a próstata. Ele reduz o fluxo sanguíneo, causa inflamação e aumenta a tensão nos músculos pélvicos. O resultado? Você se sente cansado, tenso, e começa a acordar várias vezes à noite para urinar. A próstata não fala, ela dá sinais. O jato mais fraco, o fluxo interrompido, a sensação de bexiga cheia. E esses sintomas não aparecem do nada. São o reflexo de um corpo que vive em alerta. O pênis depende de boa circulação para funcionar, e a circulação depende de artérias limpas, respiração profunda e coração tranquilo. Quando o corpo vive estressado, o sangue é desviado para músculos de fuga, como se você estivesse em perigo. Nesse estado, a região pélvica, onde está a próstata, recebe menos oxigênio. E sem oxigênio, o tecido prostático se inflama, endurece e começa a incomodar. É aí que entra o círculo vicioso. Quanto mais inflamada a próstata, pior o sono. Quanto pior o sono, mais cortisol. Quanto mais cortisol, mais inflamação. E sem perceber, você entra em uma espiral de exaustão física e sexual. Mas existe uma boa notícia. Esse ciclo pode ser revertido. E começa com algo simples: recuperar a circulação e o relaxamento. A masturbação consciente, quando feita sem pressa e com respiração profunda, pode até ajudar nesse processo. Isso porque aumenta o fluxo sanguíneo local e reduz a tensão muscular. Mas o segredo está na moderação e na presença. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Um corpo que se conecta com prazer real, com toque e calma, está promovendo saúde, não desgaste. Já o corpo que vive no piloto automático, sem descanso, acaba drenando a energia vital. E a primeira parte do corpo a sentir isso é justamente a próstata. Eu gosto de comparar o corpo masculino a um sistema hidráulico. Se as tubulações estão limpas, a pressão é boa, o fluxo é firme. Mas se há bloqueios, estresse, má alimentação, sedentarismo, o fluxo enfraquece. E quando o fluxo enfraquece, o pênis também perde força. Muitos homens acham que o problema está lá embaixo, quando na verdade ele começa aqui em cima, na mente. Um cérebro estressado envia sinais confusos ao corpo. Ele libera cortisol em vez de testosterona, contrai músculos que deveriam relaxar e interrompe a circulação que deveria fluir. Por isso digo sempre, a potência começa na calma. Já atendi homens que, ao aprender a respirar e relaxar, recuperaram o vigor sem mudar mais nada. Outros que passaram a caminhar diariamente e viram os sintomas urinários desaparecerem em semanas. E todos tinham algo em comum. Aprenderam a parar de lutar contra o corpo e começar a ouvi-lo. A próstata é como uma antena, capta o seu estado emocional e responde a ele. Se você vive em alerta, ela se contrai. Se você vive em calma, ela relaxa. E um corpo relaxado tem mais energia, mais circulação e mais potência. Por isso, o segredo para cuidar da próstata não está apenas nos remédios, mas no ritual diário de autocuidado. Dormir bem, respirar fundo, alimentar-se com menos açúcar e mais gorduras boas, mover o corpo todos os dias e manter uma sexualidade equilibrada. Esses são os pilares da saúde prostática e também da virilidade verdadeira. Então, antes de buscar soluções externas, olhe para dentro. Pergunte a si mesmo: tenho dado descanso ao meu corpo? Tenho respirado com calma? Tenho me permitido sentir prazer com consciência e não por pressa? Porque quando o homem aprende a relaxar, a próstata agradece e junto com ela, volta o vigor, a potência e o prazer de viver. Antes de começar, quero te pedir algo muito simples, mas muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, inscreva-se no canal. Isso ajuda demais para que mais homens tenham acesso a informações verdadeiras, seguras e que realmente salvam a saúde masculina. Agora, vamos falar sobre algo que poucos homens fazem e que poderia mudar completamente a forma como dormem, urinam e sentem prazer: o ritual noturno. A maioria dos homens de 50, 60 ou 70 anos dorme com o corpo cansado e a mente agitada. Deitam com o celular na mão, cheios de preocupações, e esperam que o sono venha como um milagre.
milagre. Mas o corpo, que passou o dia inteiro tenso e sob cortisol, não consegue desligar. E é aí que tudo começa a desandar. O sono se fragmenta, a próstata incha, a testosterona cai e o desejo vai embora. O segredo para quebrar esse ciclo está em um gesto simples: preparar o corpo para descansar. É o que chamo de ritual de desligamento. E esse ritual começa antes mesmo de deitar. Primeiro, desconecte-se da tensão. Desligue telas, baixe as luzes, respire fundo. O seu cérebro precisa entender que o dia acabou. O cortisol, aquele hormônio do estresse, só começa a cair quando o corpo percebe que está seguro. E segurança se cria com silêncio, respiração e rotina. Em seguida, alimente sua calma. Muitos pacientes meus se surpreendem quando eu recomendo algo tão simples como uma colher de mel com cúrcuma ou um chá morno com camomila e magnésio antes de dormir. Essa combinação ajuda o cérebro a liberar serotonina, o hormônio da paz, e prepara o corpo para produzir melatonina, a substância natural do sono profundo. Enquanto isso, a cúrcuma atua como anti-inflamatório natural, reduzindo o inchaço da próstata e melhorando a circulação pélvica. Mas o mais importante não é o que você toma, é como você faz. Beba devagar, com consciência. Sinta o líquido morno descendo e aquecendo o abdômen. Respire profundamente. Perceba o corpo relaxando, o batimento desacelerando. Esse momento é mais poderoso do que qualquer comprimido, porque ativa o sistema nervoso parasimpático, o mesmo responsável pela ereção e pelo descanso. Enquanto você dorme, o corpo trabalha. É à noite que o fígado limpa o sangue, que os hormônios se equilibram e que a testosterona é produzida. Mas se o sono é leve, interrompido ou ansioso, esse processo simplesmente não acontece. E no dia seguinte, o corpo desperta cansado, sem energia e sem vontade. Homens que seguem esse ritual por apenas 7 dias relatam transformações reais. Doutora, não me levantei nenhuma vez para urinar. Meu sono ficou mais pesado. Voltei a acordar com disposição. Isso não é mágica, é biologia respeitada. O corpo masculino precisa de ritmo. A próstata precisa de descanso. E o pênis precisa de circulação, não de ansiedade. Mas aqui vai o segredo que poucos conhecem. A masturbação feita à noite, sem pressa, com foco na respiração e no relaxamento, pode ser parte desse ritual. Quando é feita com consciência, o corpo libera endorfinas e oxitocina, hormônios que reduzem o cortisol e relaxam o sistema nervoso. Mas se feita de forma compulsiva, apressada, com tensão, gera o efeito contrário: cansaço, irritação e insônia. Por isso, tudo está no modo como você se relaciona com o próprio corpo. O toque consciente é cura. O toque automático é fuga. Se você quer dormir melhor, urinar menos à noite e recuperar sua energia sexual, siga este ritual todas as noites. 1. Desligue as telas pelo menos 40 minutos antes de deitar. 2. Tome uma bebida morna. Pode ser mel com cúrcuma, camomila ou leite vegetal com magnésio. 3. Respire fundo e foque no corpo, não na mente. 4. Evite qualquer estímulo de estresse. 5. Permita-se descansar. O resto, o corpo faz sozinho. Acordar revigorado depois de uma noite de sono profundo não é luxo, é tratamento. E esse tratamento começa no momento em que você decide respeitar o corpo que tem. Lembre-se, o homem que dorme bem, vive bem. E o homem que vive em paz com seu corpo não perde o desejo, ele o aprimora. O ritual noturno é o elo entre a sua energia e a sua virilidade. Faça dele um compromisso com você mesmo, porque cada noite bem dormida é um passo a menos rumo à exaustão e um passo a mais rumo à potência verdadeira, a que vem de dentro. Muitos homens acreditam que, com o tempo, levantar à noite para urinar, ter jato fraco ou perder um pouco de potência é normal. Mas eu te digo como médica, não é normal. É comum, sim, mas o comum não é sinônimo de saudável. Aos 50, 60 ou 70 anos, o corpo não está te punindo, ele está gritando por atenção. E cada sintoma ignorado, cada noite mal dormida, cada vez que você adia o exame, cada sinal que finge não ver, é um pedido silencioso de ajuda que você escolheu não ouvir. A próstata é um órgão pequeno, mas vital. Quando ela inflama ou aumenta, começa a pressionar a uretra, dificultando a passagem da urina e alterando todo o funcionamento do corpo. Essa inflamação constante, somada ao estresse e à má circulação, cria uma tempestade perfeita. O homem começa a se cansar, dormir mal, perder energia e se sentir velho antes da hora. E o pior, tudo isso poderia ser evitado. Já acompanhei homens que conviveram anos com desconfortos, medo e vergonha, apenas porque achavam que era assim mesmo. Até que um dia, o corpo cobrou o preço. Infecções urinárias, cirurgias, impotência, perda da confiança, e tudo isso começou com sinais pequenos e ignorados. A inflamação prostática crônica não afeta apenas o corpo, ela mexe com a mente. O homem começa a se sentir inseguro, evita o contato íntimo, perde o brilho nos olhos, e essa desconexão emocional alimenta ainda mais o problema físico. É um ciclo cruel. Quanto mais ele se fecha, mais o corpo adoece. Quanto mais o corpo adoece, mais ele se fecha. Mas há algo que preciso te dizer com toda a minha alma. Sempre há tempo de mudar. A boa notícia é que o corpo masculino é incrivelmente adaptável. Quando você começa a cuidar da sua próstata, o corpo responde, e responde rápido. Com pequenas mudanças, é possível reverter sintomas que pareciam irreversíveis. E o primeiro passo é o mais simples de todos: reconhecer que você precisa agir. Dormir bem, reduzir o estresse, melhorar a alimentação
e praticar o ritual noturno de relaxamento são mais poderosos do que qualquer medicamento isolado. Eles atacam a causa, não apenas os sintomas. Lembro-me de um paciente chamado Mário. Chegou à minha consulta abatido. Dormia mal, levantava 5 vezes por noite e se sentia exausto. Disse que não se via mais como homem. Começamos com o básico: rotina de sono, respiração e equilíbrio alimentar. Um mês depois, ele voltou sorrindo. Doutora, voltei a dormir. Não acordo mais de madrugada. E o melhor, voltei a me sentir vivo. Esse é o poder de escutar o corpo a tempo. Ignorar os sinais da próstata é como tapar os ouvidos enquanto o corpo fala. Mas quando você começa a escutar, tudo muda. A circulação melhora, o sono se aprofunda, a testosterona se regula e o desejo renasce. O silêncio, quando se trata de saúde masculina, é um inimigo mortal. Homens morrem todos os anos por vergonha de falar, de se examinar, de pedir ajuda. Mas cuidar da próstata não é fraqueza, é coragem, é escolher viver com energia, presença e dignidade. Por isso, se você sente que algo está diferente, o fluxo urinário, o desejo, o sono, o humor, não ignore. Esses são sinais de que o corpo precisa de você. E se você responde agora, ele te recompensa com vitalidade. A masturbação após os 50 pode ser parte desse cuidado, desde que feita com consciência e equilíbrio. Ela ajuda na circulação pélvica e no relaxamento, desde que o corpo esteja saudável. Mas quando há inflamação, cansaço e culpa, o prazer deixa de ser prazer e vira peso. E é isso que precisamos mudar. Voltar a sentir sem culpa, viver sem medo e cuidar sem vergonha. A próstata não é o problema é o descuido. E quando o cuidado volta, a vida volta com ele. Porque no fim, o corpo só pede uma coisa: atenção. E a melhor resposta que você pode dar é o compromisso de nunca mais ignorar os sinais que ele te envia. Chega um momento em que o corpo silenciosamente começa a lhe agradecer. A próstata deixa de incomodar, o sono volta, a mente se acalma e você acorda com algo que não sentia há anos: vontade de viver. A energia masculina verdadeira não está na força bruta, nem na frequência sexual, nem no desempenho. Ela está na vitalidade tranquila, aquela que nasce quando o corpo e a mente voltam a se entender. Quando o homem se reconcilia com o próprio corpo, algo profundo acontece. Ele volta a confiar em si. E é essa confiança que renova tudo. A ereção volta a ser natural, o prazer volta a ser pleno, o olhar volta a ter brilho. Aquela sensação de estou envelhecendo dá lugar a uma nova: estou me reconstruindo. Durante anos, a sociedade ensinou os homens a calar, a esconder o medo, a dor, a dúvida. Mas o silêncio cobra caro. Ele adoece, pesa e apaga a chama da virilidade. E é por isso que falo com tanta firmeza: cuidar da sua próstata é cuidar da sua energia, é resgatar a dignidade de dormir bem, de ter disposição, de se olhar no espelho e se reconhecer. A próstata saudável é o reflexo de um homem em paz. A masturbação consciente, o sono profundo, o ritual noturno, o controle do estresse, nada disso é sobre restrição, e sim sobre reconexão. É sobre redescobrir o prazer sem culpa, o toque sem pressa, o corpo sem medo. O homem maduro que entende isso muda completamente. Ele já não busca provar nada, ele busca sentir. Ele não compete, ele desfruta. Ele entende que potência não é velocidade, é presença. Vi homens de 70 anos recuperarem a energia de um jovem de 30. Não porque tomaram remédios milagrosos, mas porque decidiram cuidar. Eles dormiram melhor, respiraram melhor, se alimentaram com consciência e deixaram o corpo trabalhar a seu favor. E aos poucos, o corpo respondeu. O desejo voltou, o fluxo urinário melhorou e a alegria reapareceu. O corpo masculino é incrivelmente sábio. Mesmo depois de anos de descuido, ele ainda quer se curar, ele ainda quer funcionar. Ele só precisa saber que você está do lado dele. E esse é o verdadeiro despertar da energia masculina, quando você deixa de lutar contra o corpo e começa a andar junto com ele. Você não precisa provar virilidade para ninguém. Você só precisa lembrar que virilidade é saúde, é equilíbrio, é autoconfiança. E quando você se permite descansar, respirar e sentir de novo, o corpo agradece devolvendo potência, vitalidade e serenidade. A partir de hoje, quero que você faça uma promessa a si mesmo: eu não vou mais ignorar o que meu corpo me pede, porque cada dor, cada cansaço, cada noite mal dormida é uma mensagem. E quando você responde com cuidado, o corpo responde com vida. A masturbação consciente pode ser um gesto de amor próprio, quando feita com calma, presença e respeito. O toque deixa de ser descarga e vira reconexão. E isso, junto com o descanso e o equilíbrio hormonal, devolve algo que nenhum remédio compra: a paz interior. Lembre-se, você não é o que perdeu, você é o que ainda pode recuperar. E a recuperação começa agora, não com culpa, mas com escolha. Com cada noite em que você decide cuidar, respirar e descansar. A energia masculina nunca morre, ela apenas espera que você a desperte novamente. E se este vídeo te ajudou, se te abriu os olhos ou te deu esperança, comente a palavra graças. Essa simples palavra mostra que você entendeu que cuidar da próstata é cuidar da vida e que nunca é tarde para começar. Como uróloga e como mulher que dedica a vida à saúde masculina, eu te digo: a virilidade não se perde com o tempo, ela se renova com o cuidado.